Boa noite a todos. Hoje temos conosco Fabiano Augusto, de São José. O tema é muito palpitante, Jesus e o Sermão do Monte, e vai servir para a nossa reflexão, para o nosso aprendizado, para a nossa compreensão dessa passagem maravilhosa que todos nós deveríamos olhar com mais carinho, porque contém ensinamentos para toda uma vida. Que possamos, neste instante, rogar a Deus a permissão para o início das atividades da noite de hoje, pedindo inspiração e roteiro para o palestrante, para todos nós que aqui nos encontramos, a fim de que tenhamos uma noite envoltas em vibrações muito positivas de amor e paz. E a partir de agora, possamos iniciar as nossas tarefas, passando a palavra para o nosso amigo Fabiano Augusto, orador da noite. Seja bem-vindo. Meu abraço carinhoso a todos. Esse período de dezembro é bem gostoso, né? E sempre quando me permitem, a gente procura falar dessa figura extraordinária. Mas hoje eu vou inverter, vou começar pelo Sermão do Monte. Depois a gente fala um pouquinho de Jesus. E quero compartilhar uma experiência que eu vivi, não tem muito tempo, mas que as pessoas que estavam não eram da atividade religiosa, não eram espíritas, e num colóquio entre amigos perguntaram, né, se fosse possível revisitar algum período da história, qual seria esse período? Então, as respostas foram as mais inusitadas, né? Dinossauro, Revolução Francesa, né? Queda da Revolução Industrial, o momento da queda da Bastilha. E eu parei um pouco e depois eu falei, meu Deus, se for me permitido um dia voltar na história, e isso vai ser permitido sim, a gente não sabe exatamente quando, porque a espiritualidade registra nos seus anais todo o passado e aqueles que vivenciaram podem compartilhar as suas experiências. E tem um livro extraordinário, Memórias de um Suicida, onde isso fica claro, de uma das crianças que foram acolhidas por Jesus. Então ele consegue, por um processo de indução da sua atividade mnemônica, envolver todos nas imagens, nas sensações e na experiência que ele vivenciou. Obviamente, num ambiente controlado do mundo espiritual. Mas, se me fosse permitido voltar no momento da história, seria no Sermão do Monte. O Sermão do Monte, sem dúvida nenhuma, foi o momento mais importante da história da humanidade. Não foi o nascimento, não foi a morte de Cristo, foi o Sermão do Monte. E por quê? Jesus e o Sermão do Monte. Então, eu diria que esses são os dois maiores acontecimentos da história da religiosidade humana. Se é da religiosidade humana, que nos conecta com o aspecto moral, ou seja, a regra do bem proceder, de forma muito simples, a gente pode dizer que foram as duas coisas mais importantes que já aconteceram no seio da realidade terrena. Jesus, esse ícone, essa figura extraordinária que a gente está começando a entender todo o seu potencial, toda a sua grandeza, e o sermão, que é a síntese, é a carta magna, é a constituição de toda a filosofia cristã. Se vocês prestarem atenção, para quem tem o hábito de estudar o registro bíblico, a gente vai ver que Jesus, depois que replica o Sermão do Monte, e ele, no Sermão do Monte, dá o start do seu processo de pregação, ninguém conhecia Jesus até então, ele havia passado pela experiência das bodas de Caná, pedido de Maria, onde ele transformou a água em vinho, né? Dentro de uma dinâmica que a literatura explica. Não foi exatamente isso, mas foi um processo de indução que não cabe aqui considerar.
E logo depois, então, ele se apresenta para a sociedade no Sermão do Monte, que também é conhecido como Sermão da Montanha ou Sermão das Bem-aventuranças. Depois ele passa os seus 2 anos e meio de pregação, que não chegaram a 3, 2 anos e 8 meses, segundo a maioria dos historiadores, e mudou a face do planeta. Ele passa, então, repetindo o que ele disse no Sermão do Monte. Então, o Sermão do Monte é a síntese, é o resumo, é a constituição, é a carta magna do pensamento cristão. Então, de maneira bem positiva, a gente pode dizer que nunca houve e jamais vai existir na Terra alguém com o potencial do Cristo na condição de mestre para nos ensinar e exemplificar. Então, esse método que ele utilizou foi absolutamente efetivo, extraordinário. Pena que ainda somos recalcitrantes, mas o trabalho dele foi realizado. Ele se serviu dos costumes, dos elementos, né, do meio ambiente, dos traços culturais da época, para que pudesse, de fato, com o rasgar dos séculos, manter o núcleo duro dos seus ensinamentos, né? Então, ele objetivou com muita clareza essas lições, de maneira simples, de forma que qualquer um, mesmo com baixa capacidade intelectual, pode apreender, entender verdadeiramente a profundidade e até a transcendência dos seus ensinamentos, mesmo passados, né, quase 2000 anos. E é interessante a gente considerar, fazendo aqui uma leitura histórica e geográfica, que na época que Jesus esteve entre nós, os povos viviam períodos de guerra, né? Era uma sociedade conflagrada. E boa parte das grandes cidades, das cidades mais ricas, eram envolvidas por muralhas e eram escolhidas em ambientes em que a geografia favorecia a dificuldade, né, das invasões. Então, Jerusalém não era diferente. Está ali numa região de muitas colinas, normalmente 3 colinas, que dificultavam a passagem de cavalos, carruagens, e aquilo, então, facilitava o processo de controle das suas fronteiras. Então, Jerusalém não foge dessa realidade. E ela acaba sendo edificada dentro dessa realidade. E ali tinham vales profundos. Então, de maneira bastante clara, aquela região não tem montanhas, tem colinas e montes, né, com alturas não tão significativas. Então, o conhecido Sermão da Montanha, de fato, né, do ponto de vista geográfico, do ponto de vista da história, é mais adequado que seja conhecido como Sermão do Monte, né, e também conhecido como Sermão das Bem-aventuranças. Então, como eu disse, ele engloba todo o Evangelho e tudo o que é mais sagrado e importante num modelo de concisão extraordinário para todo o pensamento cristão. Mas não só para o pensamento cristão. Ainda assim, hoje, na atual situação, porque apenas 1/3 da sociedade acredita em Jesus como ícone, como referência, a maior parte da sociedade não é cristã, ainda está vinculada a elementos da fé associada ao Oriente, pelo fracasso, né, de muitos daqueles que foram mandados por Jesus, mas é um modelo de concisão de todo o pensamento da bondade universal e da reflexão do que é o estatuto divino. Então, serve para nós e serve para qualquer um que esteja em qualquer lugar desse universo gigante, porque é um extrato, um reflexo da lei universal. Então, ele foi registrado na sua integridade, obviamente, dentro das limitações da ação humana, mesmo sendo, né, os apóstolos médios extraordinários e foram, sim, ancorados pela espiritualidade. Do ponto de vista racional, há de se registrar que alguma coisa se perdeu dos seus ensinamentos, mas o núcleo duro ficou. Então, Mateus registra com muita propriedade o Sermão do Monte na sua íntegra, e só quem não arranha é João, que teve a disposição de estruturar um evangelho um pouco mais voltado para a personalidade do Cristo, né? Ele fugiu um pouco daqueles registros mais históricos, até porque, de maneira inteligente, os outros 3 já tinham essa proposta, né? Lucas e Marcos, e ele fez algo diferente. E é um evangelho extraordinário. Então, era um monte, esse
que Jesus se usou para palestrar, né, para fazer esse discurso extraordinário, e nós tivemos outros sermões. O registro bíblico não nos deixa faltar com a verdade, mas esse foi o primeiro, foi o principal. Esse monte é localizado na costa norte do Mar da Galileia, ou Mar de Tiberíades, ou Lago de Genezaré, ou Quinerete. Então, quando a gente fala Mar da Galileia, Mar de Tiberíades, Lago de Genezaré, Lago de Quinerete, é exatamente o mesmo local. Um lago muito grande, com grandes dimensões, mas não era um mar, né? Chamava de Mar da Galileia por uma convenção social, por um elemento da cultura local, mas um lago gigante, que era alimentado pelo Rio Jordão, que ainda é, né? E perto de Cafarnaum, ali no primeiro ano de pregação, como eu já disse, essa pregação pública do Cristo demandou um pouco mais de 2 anos e meio. E Mateus, então, nos capítulos de 5 a 7, registra com mais profundidade, com mais precisão, com mais completude, esse ícone da história religiosa, que é o Sermão do Monte, com 111 versículos. Isso é que é interessante. Distribuídos nos capítulos de 5 a 7. Então tem lá. E a gente não vai passar por todos, mas vamos citar alguns que são importantes. E nessa revivência mnemônica, a gente percebe verdadeiramente que o Cristo não deixou nada de fora, né? E que até hoje, às vezes, as pessoas não fazem uma leitura adequada desses ensinamentos. Você pega bem-aventurados os pobres de espírito, né? Bem-aventurados aqueles que choram, bem-aventurados os mansos, porque esses herdarão a terra. O que Jesus estava a dizer, né? Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede, não de comida, mas de justiça. Olha que interessante. Bem-aventurados os misericordiosos, aqueles que são limpos de coração, os pacificadores, os injustiçados e perseguidos. Então, Jesus não fazia uma leitura material. Não estava. Jesus não ia perder tempo com essa questão, né? Até porque a questão material era importante à época, e com o passar dos anos e o desenvolvimento da tecnologia, da cultura, da arte, da inteligência, ela vai perdendo força. E os ensinamentos precisam rasgar os séculos, né? Essas páginas serão abençoadas daqui 1.200, 1.000 anos, para toda a eternidade. Porque esses pensamentos não irão se perder. Eles vão ser mais interpretados, mais aprofundados e compreendidos por conta da nossa dilação consciencial. Mas é uma referência aos humildes do ponto de vista da leitura íntima, intelectual, do que é certo, do querer o bem. E nós, de certa forma, que já estamos tentando militar nesse cenário, tantas pessoas de boa fé, homens e mulheres de bem, porque embora a sociedade esteja conflagrada, os espíritos dizem que pelo menos 1/3 da sociedade é composta de pessoas de boa fé, pessoas que têm interesse, que se preocupam com o próximo, que já têm a vertente cultural, que já explora a arte de maneira diferente, que já absorve a música de maneira nobre, que já está preocupada com o crescimento religioso, com o crescimento intelectual, está preocupada em não ferir, em não desagradar, em ser útil, em ajudar no limite das suas condições, mesmo se reconhecendo inferior e limitado, mas já com boa fé. Pessoas que já caminham para a sua bipolaridade positiva. E a gente pode colocar realmente todos os religiosos que militam nesse cenário e que não estão vinculados à religião por uma questão meramente de vaidade ou de ganho financeiro, como existem muitos, mesmo. E essa referência, então, mostra que esses, hoje, nesse momento, né, em que a salvação, ou seja, que essa higienização se apresenta, se sentem impotentes. Quantas vezes nós nos sentimos impotentes diante de tanta impunidade, de tanta desonestidade, de tanta violência, de tanta mentira? Não é só no nosso país, não. Nosso país está conflagrado. E é claro que o nosso país é um alvo prioritário do ataque das trevas, porque ele está sendo constituído como o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Mas é uma realidade que acomete todo o planeta. Agora, a confusão, né? Um país rico, como a Coreia do Sul,
e nem precisamos nos delongar, porque vocês conhecem mais de geopolítica do que eu. O mundo está conflagrado, né? Líderes no campo da filosofia, no campo da cultura, no campo da política, no campo da arte, por que não? Muitas vezes se apresentam como pessoas de baixíssimo nível intelectual, baixíssimo nível moral, e acabam dando as cartas, né, no comando das nações, dos organismos, das instituições, sejam eles públicos ou privados. E a sociedade está muito mais próxima, né, do erro do que do acerto. Eu costumo dizer que a gente nem começou a entender os 10 mandamentos, né? Quiçá o Sermão do Monte. Por quê? Se nós não roubássemos, não matássemos, que é uma máxima que tem mais de 3.000 anos, absolutamente bem redigida e trazida por Moisés, debaixo da autoridade e do auspício do Cristo, porque o Cristo permeou esse processo. Se não houvesse roubo e morte, nós não teríamos violência, né? A sociedade seria outra, porque aquele que não quer matar não é violento. Estaríamos em outro patamar, né? Então, Jesus faz referência a esse momento de dor, de sofrimento que muitos de nós passamos, ora merecendo, ora talvez não merecendo tanto, mas nos ajudando a criar casca para a sensibilidade, né, do que é certo e errado, nos amadurecendo para que, nos momentos futuros, sejamos aqueles que herdarão a terra, né? Porque Jesus faz essa promessa. Esses que estão sofrendo, que estão sendo injustiçados, perseguidos, vão herdar a terra. Por quê? Porque estarão imaculados, né? Que passaram por essa experiência de sofrimento, porque tiveram postura ativa vinculada ao bem, ao bom e ao belo, mesmo com todas as limitações. Mas já são capazes de roubar, de matar, de prostituir, de corromper, de mentir, de enganar, como boa parte da sociedade se expõe a fazer todo dia. Mesmo? Então, o que está no Sermão do Monte depois é corroborado no Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec explora essa questão, dizendo que aqueles de boa vontade, que hoje sofrem, que hoje não têm espaço, que hoje não são ouvidos, serão resgatados pela espiritualidade e serão os coordenadores do processo de criação e de avanço de um novo mundo que não tarda a se apresentar nos próximos séculos. Então, todos aqueles de boa vontade, os mansos, os pacíficos, isso não quer dizer passivos. Pacífico é uma coisa, manso é outra. Passivo jamais, porque Jesus não foi passivo. Herdarão a terra. E ele continua, né? Mostrando que, dentro dessa leitura, o futuro estará na mão dos bons, porque é um roteiro estabelecido por Deus. Se a gente esmiuçar, né, e fazer essa concatenação, a gente vai ver que é uma ode ao otimismo, né? Mesmo registrando o sofrimento, que à época já era contundente, até do ponto de vista material, até muito mais contundente, mas do ponto de vista moral, hoje é mais contundente, porque nós criamos ao longo desses 2.000 anos uma certa sensibilidade, uma certa compreensão intelectual do certo e errado, muito mais do que há 2.000 anos. Então a gente acaba sofrendo, mesmo. Eu costumo dizer que a minha mão, que não está acostumada a cavar buraco, ela pode até cavar buraco, mas no final do dia ela vai estar cheia de calo. Ela não está preparada, ela é sensível a um trabalho mais braçal, manual, mais grosseiro, digamos assim. O homem que está habilitado e que faz isso com frequência, a mão já está tão resistente e não vai calejar. Então é como se a gente fosse, do ponto nessa alegoria pobre, mais sensíveis. Então nós acabamos por sofrer mais em relação, né, a todo esse recrudescimento em torno do mal. E ele continua, então, né, que as trevas, elas caracterizam a maioria, mas que, do ponto de vista do futuro, isso não vai ser realidade. E aí diz, nós somos, ou vós sois o sal da terra, continua Jesus. Vós sois a luz do mundo. E aí a gente precisa entender que isso tem uma conexão absolutamente racional. O que é o sal da terra? O que é o sal, se não o principal tempero, o rei de todos os temperos? Não é o cominho, não é a pimenta do reino, é o sal.
O sal até hoje é o principal, e a época também já era. Então Jesus traz a referência do sal, dizendo: vocês são o sal da terra, vocês são o tempero da estrutura vinculada a esse planeta. Por quê? Porque nós vivemos a realidade do reino nominal. E diz: vocês são a luz do mundo. Por quê? Porque do ponto de vista da leitura magnética, da força eletromagnética, da leitura perispiritual, só os homens, obviamente as mulheres, né? O homem na condição de espécie, é que consegue, pelo pensamento bem gerido, expandir capacidade luminosa. Os animais não conseguem. Por mais que o gatinho seja bonitinho, ele não brilha. A sua condição perispiritual não é brilhante. Nós podemos brilhar. Então, nós temos potencial para ser verdadeiros sóis. Então, até do ponto de vista físico, Jesus foi extraordinário. Até do ponto de vista da leitura espiritual, Jesus nos ensinou. Não adianta você acender, né, a lamparina e botar ela debaixo do alqueiro, do cesto, né? O alqueiro era um cesto para grãos. Por que eu vou acender, né, a candeia e botar um cesto em cima para que a sua luz não possa ganhar proporções, espargir? Então, o que Jesus nos está concitando? É ênfase no racional. A gente precisa ser racional para tudo, mesmo. Então, precisamos ser inteligentes, precisamos desenvolver nosso espectro intelectual. Eu não vim destruir a lei, disse Jesus, muito menos os profetas. Eu vim foi cumprir, né? Então, Jesus dá profundidade à lei estabelecida por Moisés e passa esses anos exemplificando. Não sairás daqui até que pague o último ceitil, na referência da lei de ação e reação, da lei de retorno. Você não deve cometer adultério, reforçando a lei. E diz: aquele que em seu coração... e aí tem a questão de tradução. Até pouco tempo o coração expressava a questão da emoção, do pensamento emocionalizado. A gente sabe que tudo acontece na caixa craniana, mas passa pelo sistema cardíaco, né? Pelo sistema ou pelo centro vital coronário. Então ele fala: aquele que cobiçar pelo coração já errou. Quer dizer, ele dá uma dimensão do poder do pensamento. Não basta só não errar, né? Nós falamos sobre o pensamento recentemente, e já é alguma coisa, né? Pensar em fazer o mal e não fazer. Opa, bom, já é alguma coisa. Mas nós pensamos, nós articulamos um pensamento menos nobre. E se não estivermos absolutamente vigilantes, e se o momento contribuir, a gente vai fracassar, porque a gente está alimentando. Então, ele chama atenção por quê? Porque o desequilíbrio sexual era e ainda é um dos grandes problemas da sociedade. Falar em fidelidade num ambiente fora do espectro religioso, você é motivo de chacota. Muito mais no universo masculino do que no feminino, né? Porque nos parece que os homens acabam tendo menos pudor, um comportamento menos adequado em relação à questão da fidelidade. Então, Jesus fala: olha, aquele que cobiçar, aquele que não se controlar sexualmente, no campo do pensamento está errando, já errou. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com o que pensa. Seja o vosso falar sim, sim, ou não, não. Até hoje a gente não entende isso, né? Não, mas veja bem, e fica tergiversando. Não, o aborto não. Não é um crime. Não, mas como não é um crime? Não, a fidelidade, isso tem atenuantes. E isso cansa a leitura religiosa, né? Porque as pessoas não entendem o que é certo, o errado é errado. Entendem, mas não querem vivenciar. Não querem absorver essa realidade. Então, Jesus chama a atenção: olha, que o seu sim seja sim, que o seu não seja não. O certo é certo, o errado é errado. Independente do que você acha, está estabelecido pela lei, se submeta, seja inteligente, seja humilde. Quer dizer, humildade é uma inteligência diante desse concerto universal que nos abraça e que nos permite existir. Temos que agradecer a oportunidade da existência. E agradecer é nos submeter como um filho que honra o seu pai e sua mãe, né? Não. Por que não?
honrar a Deus e o seu legado. E ele continua, né? Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente, trazendo a reflexão do Velho Testamento. Mas eu, porém, aprofundo esse ensinamento e digo, aquele que te bater na face, né, direita, você vai oferecer a face esquerda. Se ele te obrigar a caminhar uma légua, você caminhe 2 léguas. E é claro que Jesus não está falando do ponto de vista da leitura meramente, né, motor ou material. Jesus fala da nossa face psicológica. É uma leitura transcendente. É a mudança do nosso espectro mental. Porque se alguém nos agride, a reação imediata é também responder à agressão. É o normal, é até aceitável. Mas, mesmo que façamos isso no primeiro momento, a gente depois deglutindo a experiência, a gente tem que quebrar esse ciclo vicioso de rancor e oferecer a outra face psicológica, né? É acerenar, é entender as limitações, é entender que também você teve culpa nesse processo em algum momento, e se não teve culpa, que o perdão, que a misericórdia, que a benevolência se apresente. E aí você quebra qualquer linha de vinculação eletromagnética negativa, né? E ele continua. Foi dito que você deve odiar o seu inimigo e amar o seu amigo. Eu complemento esse ideário dizendo que a gente deve amar os nossos inimigos, que a gente deve falar bem daqueles que nos falam mal, que a gente deve querer bem aqueles que nos odeiam, que a gente deve orar por aqueles que nos maltratam. Então, Jesus quebra, né, essa disposição de agir sempre de maneira raivosa que nós temos e que faz parte de uma defesa instintiva que alimentamos nos ciclos mais inferiores da experiência planetária. Quando você der esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a direita, né? E quantos exemplos, o óbolo da viúva e tantas outras passagens explorando essa necessidade da prática do bem sem um processo, né, de midiático, né, de publicação, de fervor ou de altar ao egoísmo e à vaidade que muito caracteriza aqueles que fazem boas ações. Não vamos nem citar os políticos, seria uma retórica vazia, né? Mas mesmo no campo religioso. E aí ele ensina o Pai Nosso, né? Fala, quando você orar, que você ore em segredo, né? Que leve seu pensamento, caia de joelhos, levanta o pensamento a Deus. Ele poderia, levante o pensamento a mim, não estaria errado. Mas como era a primeira vez que ele se manifestava, ele quis trazer a figura do Pai e registrar, inclusive, que eram entidades diferentes, né? Porque até hoje a Igreja Católica faz essa confusão. Deus, Jesus, mesma coisa, aquela. Ele não, eu e meu pai trabalhamos até hoje, eu sou o filho, né? Quer dizer, em nenhum momento ele falou, eu sou Deus. Em nenhum momento, mesmo. Então, traz a oração dominical, que é importante que a gente entenda que não é uma oração de domingo. Dominicalis, no latim, significa do Senhor, né? Oração do Senhor. Então, é uma oração para o Senhor, ou seja, para Deus, né? Por isso, Pai Nosso. Então, é extraordinário. Quando você estuda o Pai Nosso, do ponto de vista, né, da sua concisão, até da sua leitura etimológica, a gente vai ver que é um modelo de concisão perfeito, né? É uma obra-prima de simplicidade e de sublimidade. Resume todos os deveres que nós temos para com Deus, para com o próximo e para conosco, né? Nessa trindade, nessa tríade universal. Nos cria uma condição de estabelecermos uma profissão de fé, um ato, né, de adoração e de submissão, com os 3 espectro, da leitura, do louvar, do pedir e agradecer. Então, é fantástica, né? É muito bem construída, é inteligente, tem dinâmica. E ele fala, não ajunteis tesouros no céu, não ajuntei tesouros na terra, porque a ferrugem, as traças vão corroer e os ladrões vão furtar ou roubar. Então você tem que ajuntar tesouros no céu, fazendo referência à pátria espiritual, à necessidade de amelharmos qualidades, virtudes íntimas,
de nos apegarmos às leituras materiais, que são importantes, mas não vivermos do material. Vivermos com o material, mas não submetidos ao material, né? E ele continua, olha, você não pode servir a dois senhores, a Deus e a Mamon, no espectro do que significa os interesses materiais. Você tem que ter prioridade, a prioridade é o ente espiritual, e não o elemento material, mas a gente não consegue sair desse eixo, né? As pessoas gastam muito mais horas da sua semana em atividades de lazer do que em atividades religiosas, digamos assim, todo o seu espectro de atuação. Oração, meditação, estudo, leitura, filmes, vídeos, músicas, conversas sadias, assistência social, tudo isso é religiosidade. Tudo que nos conecta com Deus é uma ação religiosa, voltada para nós ou para os nossos, ou para aqueles que não fazem parte do nosso ciclo mais íntimo. Então, se a gente fizer essa contabilidade, pouquíssimos vão ter autoridade para dizer, não, eu gasto mais tempo com a religião do que com os meus prazeres mundanos. Então, a gente vive mais, e estou excluindo a atividade laboral, porque essa nós temos obrigação. Estou excluindo as atividades familiares. Estou comparando lazer, né, que são as horas vagas, com atividade religiosa. A sociedade não está preocupada com atividade religiosa. Os espíritas estão começando a se mostrar preocupados. O olho é a luz do mundo, né? O olho é a lâmpada do corpo. Olha que coisa extraordinária. E hoje a ciência, né, a psiquiatria, a psicologia está demonstrando que as pessoas que estão bem fisicamente, que estão bem mentalmente, os olhos brilham. E uma vez perguntado Chico, me vem à memória, sobre os adversários da doutrina espírita, como é que a gente identificaria os adversários, porque Emmanuel disse que muitos dos adversários estão nascendo dentro do movimento, são aqueles que se dizem espíritas e jogam contra, né? Neo-espiritista, novo espírita, espírita que acha que Kardec está ultrapassado, que o aborto precisa ser repensado, que o religioso não tem que se meter com isso, com aborto, não, que isso é coisa do Congresso. Veja bem, se a gente vai deixar alguma coisa para qualquer Congresso resolver, homens que não representam nada do ponto de vista racional e moral. Então, ele fala, né, que os adversários do espiritismo estão dentro do espiritismo. Ele, meu filho, preste atenção nos olhos. Isso o Chico nos disse. Os olhos dessas pessoas não têm brilho. Jesus fala, né, o olho é a luz do mundo, é a lâmpada do corpo. E aquela pessoa que está doente, aquela pessoa que está depressiva, aquela pessoa que está em processo obsessivo, presta atenção, o olhar não tem brilho. Porque a pessoa não está bem. Existe uma debacle do ponto de vista da sua estrutura fisiopsicossomática, da sua aura, né, do seu processo de retroalimentação pela força da ação mental. Está doente, está fragilizada. E o olhar, né, capta isso de maneira extraordinária. E a ciência, a neurociência, inclusive, está começando a trabalhar nessa linha, corroborando o que está aí há 2000 anos para o conhecimento da sociedade. No capítulo 6, lá no final, ele fala, olha, você não pode servir a dois senhores, então você tem que ter prioridade. Chama atenção para a prioridade. Observai como crescem os lírios dos campos, eles não descem em fio, mas em verdade vos digo que nem mesmo Salomão, a maior referência de riqueza da história grandiosa do povo judeu, nem mesmo Salomão se vestiu como qualquer um deles. Está falando de um lírio do campo, uma plantinha que ninguém dava importância. Se misturava no meio do mato, né? Nas pastagens. Nem Salomão se vestiu como qualquer um deles. Olha, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã não mais existirá, e vai ser lá lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Não se preocupe, né, com o dia de amanhã. Não se preocupe com o que você vai comer, com o que você vai vestir, com o que você vai beber, que era o eixo da preocupação material da época, né? Faça a sua parte, porque a cada dia já basta o seu próprio mal. Veja se não é
uma convocação otimista contra a ansiedade que acomete a sociedade, né? Cada dia basta o seu próprio mal. Eu tenho familiares muito próximos que sofrem, que não dormem com aquilo que pode te acontecer de errado amanhã, ou daqui a um mês, ou daqui a um ano. Agora, na maioria das vezes nem acontece, porque a bondade de Deus nos protege. Então nós sofremos, né? Sem necessidade. Nós alimentamos essa ansiedade, né? Esse medo, essa falta de fé, que é, obviamente, uma falta de inteligência, né? Esse exagero na preocupação do dia da manhã. Então, a cada dia basta o seu próprio mal. Não julgueis para não ser julgados, quer dizer, julgar no sentido da veredicto. Nós não temos condição e elementos variantes e variáveis para nos posicionarmos, né? Em relação ao erro de quem quer que seja, a gente pode refletir e até considerar o ato errado ou não, mas jamais condenar, né? Jamais dar veredicto, o julgar no sentido, né, de fechar o ciclo de compreensão que cabe à espiritualidade superior e à nossa própria consciência. Não atire pérolas aos porcos, né? Quer dizer, é uma convocação para que a gente seja inteligente, inclusive na divulgação da verdade. Estamos aqui entre 30 pessoas, mais alguns online. Tem sentido a gente estar conversando no meio da rodoviária? Passar por louco, por doido, por fanático, não é mesmo? Porque são elementos que só pessoas de boa vontade e que estão preocupadas em refletir esses ensinamentos é que vão compreender ou estar aptas. Isso porque, com as nossas limitações, nem aprofundamos as questões. Mas serve para tudo, para o dinheiro, para o nosso tempo, para o nosso conhecimento. A gente precisa se vincular àquilo que vai dar resultado. Nós fazemos isso na nossa atividade profissional, nós fazemos isso nos investimentos, por que a gente não vai fazer isso com a religiosidade? Peça e o céu te proporcionará, buscai e acharei, bata na porta e ela se abrirá. Jesus tinha que ter royalty, né, de todo o processo de autoajuda, de um monte de gente que está ganhando dinheiro aí falando disso. Né? Tá falando no Sermão do Monte. Né? Quer dizer, faça a sua parte, se envolva, a coisa vai conspirar em seu favor, trabalhe, tenha fé, acorde cedo, não se preocupe com as críticas, né? Tenha objetivo, disciplina, quer dizer, busque, bata na porta, né? Faça a sua parte. Guardai dos falsos profetas, porque eles vêm disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos. Isso não é só na questão religiosa, né? Os falsos profetas estão na filosofia, na política, na religião. E qual é a forma de ficarmos imunes? É conhecimento, é estudo, é reflexão em torno do certo e errado. Não seremos incautos. O nosso país tem um QI médio de 83 a 85. É um QI próximo à realidade da África setentrional. Qualquer coisa abaixo de 98 é muito pouco QI. Existem alguns chimpanzés treinados em laboratório que têm um QI de 90. Para vocês terem ideia, como a capacidade intelectual da nossa sociedade é extremamente limitada e acabam sendo joguetes desses falsos profetas das realizações materiais. Porque não conseguiram ainda desenvolver, não passaram, não amadureceram, não tiveram a oportunidade de progredir intelectualmente, ou às vezes têm e não abraçam. E nós, né, não podemos fazer parte desse ciclo vicioso. Né? Então, o conhecimento, a ciência, o desenvolvimento intelectual é que vai acabar por vez, né, com a realidade dos falsos profetas, das chamadas fake news. Quer dizer, a fake news ela só existe porque a pessoa nem racionaliza na informação que observe, que absorve. Toma aquilo como verdade porque alguém disse, pronto, acabou. Não tem capacidade de entender, de compreender. E aí fica refém. E isso não é só o Brasil, mas o nosso país é marcante nesse quesito. Faz parte de toda a realidade social. Né? Então, ele encerra falando, olha, você tem que
entender que a árvore que dá bons frutos é uma árvore boa. A árvore que dá maus frutos é uma árvore ruim. Então, se você quer saber se aquela pessoa está vinculada com o certo, veja o fruto. E a gente vê, por exemplo, o trabalho grandioso que o Divaldo fez e faz. 3.000 pessoas sendo atendidas na mansão, centenas de livros publicados, vivendo, né, com limitações materiais. E, às vezes, ele dá ou se posiciona politicamente e o movimento, vou botar entre aspas, né, esse movimento espírita, vamos dizer, conflagrado, massacra, meu coitado. Como se alguém tivesse autoridade de rebaixar essa figura extraordinária, que vive muito mais para os outros do que para ele. 98 anos, cheio de doença, de problema, abriu mão de uma família, né, e atende lá milhares de crianças, adotou centenas de filhos, é responsável direto, tutor. Poderia estar rico, mas não está. E o sujeito tem coragem de criticar o Divaldo, né? Coragem de criticar o Chico. O espírito, não falando de outras religiões, não, porque a gente não tem compromisso com as outras religiões. Espíritas. Então, isso tudo deixa a gente muito atento, né? E Jesus fecha dizendo, então, olha, vocês precisam ficar atentos com o que eu falo, porque aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam, vai se assemelhar àquele homem que edifica a sua casa sobre a rocha. Então, ele cria a dimensão da fé, que precisa ser ativa, edificou a casa sobre a rocha, né? E a leitura da razão, porque ele edificou porque é inteligente. Então, é a fé ativa e racional. Então, Jesus, quando termina esse discurso maravilhoso, os espíritos falam que a multidão ficou tão impressionada, tão magnetizada, não tinha barulho, mesmo outros processos de compreensão, outras línguas, outros dialetos, como era comum à época, todos compreenderam o que Jesus estava dizendo, né? E depois nós tivemos a multiplicação dos pães, dos peixes, existia uma redoma de proteção magnética em todos aqueles, e eu não vejo Jesus gritando, e nós tínhamos milhares de pessoas, segundo os historiadores, a voz de Jesus saía, mesmo num ambiente aberto, alcançava todo mundo, porque entrava dentro do espectro mental, Bittencourt fala isso, que foi um fenômeno extraordinário, né? Onde as pessoas se envolveram, aquele magnetismo do Cristo espalhava, e aquelas milhares de pessoas, inebriadas com o seu poder magnético, se submeteram àquele discurso absolutamente racional. Então, eu não tenho dúvida que foi um dos maiores momentos da história da religiosidade, né? E João coloca, né? No princípio era o verbo, e ele estava junto de Deus, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, o mundo não o conheceu, tudo foi feito por ele, e ele não foi compreendido. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Coloca Jesus realmente em outro patamar. Kardec faz isso quando, no capítulo 15, estabelece a condição de Jesus como espírito puro, que não sofria as influências da carne, que vivia muito mais a realidade da vida espiritual, que dominava de maneira absoluta a estrutura material do seu corpo. Sua alma não se achava presa ao corpo, ele tinha um poder extraordinário, à dupla vista, podia se transportar como outros da história fizeram. Imagina Jesus. Tinha uma imensa força magnética que não precisou de médium ou de espíritos para realizar as chamadas, né, os eventos sensacionais ou milagres, como é conhecido, porque tinha um poder extraordinário e atuava diretamente com esse poder. No livro A Caminho da Luz, de 1939, Chico Emmanuel, está dito que 2 reuniões desse Conselho de Espíritos Angelicais que administram o Sistema Solar, da qual Jesus faz parte, se reuniram próximo à Terra em 2 oportunidades. Não temos notícia da terceira. A primeira foi quando a massa que ia constituir a Terra foi retirada da nebulosa solar. E a segunda, quando da decisão que o Cristo viria para servir de exemplo, modelo, guia fanal para todos nós. E aí a gente entende que Jesus já é um espírito puro antes do sistema solar existir, que tem mais de 5 bilhões de anos. Não é mesmo?
E a gente começa, meu Deus, que espírito extraordinário. Na questão 113 de O Livro dos Espíritos, está dito que Jesus é um desses espíritos extraordinários que consegue agregar todas as perfeições e que não precisa mais passar por provas ou expiações, porque não estão sujeitos à reencarnação e tem uma felicidade plena e inalterável. Então, Jesus em nenhum momento ficou triste. Por que o espírito puro vai ficar triste? Ele entende, como nós entendemos, a formiga roubando açúcar. A gente não vai ficar triste porque a formiga está roubando açúcar. Meu Deus, a formiga roubou meu açúcar. Desespero, bate a cabeça na parede, entra em depressão. Não, a gente entende o fenômeno. Né? Jesus entendia, sabia onde ele estava se metendo. Chorou, manifestou a sua alegria para que a gente pudesse entender neste processo, né, de ensinamento, de vinculação física, de manifestação da sua face, daquilo que ele queria manifestar como certo e errado. Então, Jesus chorou, ficou triste, porque Marta e Maria, ficou triste pela morte, pelo processo de catalepsia, porque ele não havia desencarnado, né, de Lázaro. Não, entendi o fenômeno. Manifestou do ato da sua total capacidade intelectiva aquilo que era passível de ser compreendido à época, como nós ensinamos um filho, né? A gente faz um teatro. Olha, se você botar o dedo aqui na panela, você vai queimar. E, queimei meu dedo. E o menino, não, pode. É esse processo de educação. Para que ele não bote o dedo no fogo, para que ele não bote o dedo na tomada, para que ele não bote o dedo na panela, para que não pegue a chave do carro, para que não passe na frente do carro quando está manobrando. E a gente assusta, né? A gente fala numa dimensão, usa uma verborragia, um trejeito, né? Uma mímica, processo teatralesco, para que aquela criança com baixíssima capacidade intelectual possa entender os ensinamentos, né? Os roteiros de segurança que o pai e a mãe amorosos querem. Na questão 170, né? Ele é considerado, então, um espírito puro. E diz que todo espírito puro é aquele que não precisa mais reencarnar. Então, dizer que Jesus reencarnou está errado. Jesus não reencarnou. Jesus veio numa condição especial para esse planeta. Emmanuel, no livro Consolador, lá na pergunta 411, ele fala que nada, absolutamente nada, na estrutura do nosso planeta, seja na dimensão física, química, fisiopsicossomática, nada, absolutamente nada foi elaborado sem o aval do Cristo. E que corrobora Emmanuel no livro A Caminho da Luz. Todos os dois pilares do processo criativo do Cristo se basearam na beleza e na ordem. E é por isso que, mesmo sem merecer, a gente tem um planeta absolutamente bonito, bem construído, maravilhoso. Se nós soubéssemos utilizar as riquezas e se nós tivéssemos médios para receber a tecnologia que a espiritualidade está disposta a nos ceder, porque a gente acha que as invenções são nossas, mas não são. Nós apenas recebemos, né, o que a espiritualidade está muito à frente. Então, a Terra é um tosco rascunho do mundo espiritual mais rasteiro. Não estou falando nem de outras regiões, do mundo espiritual mais rasteiro. Quando a gente analisa o nosso lar, da década de 40, e a gente vê, né, as tecnologias que já estavam disponíveis numa colônia rasteira. Nosso lar é uma colônia, terminou o umbral, é nosso lar. Coisas maravilhosas, né? Veículos volitando a 5 metros. Né? Isso na década de 40. Vocês imaginem o que não tem hoje, porque aqui avança, porque lá também avançou. Então, algumas décadas ou séculos de tecnologia nessas regiões mais rasteiras. E quando a gente vê, né, o avanço da tecnologia, do celular, da internet, em 20 anos, Arnaldo, lembra, né? Como eram os disquetes, discos desse tamanho. Nossa, hoje não tem nem mais disquete, tudo na nuvem, extraordinário. Isso em 2 décadas. Estava na UNB quando chegou a internet, na década de 90, um negócio discado, lento, cheio de barulho, só técnicos especializados que conseguiam entender. Hoje, criança de 3 anos opera. Então, vocês imaginem o que uma sociedade equilibrada não pode receber daqui 10, 20, 30 anos, né? Desde que a gente mereça.
André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, vou aceitar a sua proposta de passar uns minutinhos. Ele diz que Jesus é um desses arquitetos divinos. E conversando com a Elaine, eu me lembrei de um capítulo 32, Notícias da Veneranda, Nosso Lar, porque a Veneranda foi, de todos os moradores de Nosso Lar, a única que conheceu Jesus, né? Uma nobre mulher. Ela havia se aproximado de Jesus. E, em dezembro, ela é responsável pela organização dos pavimentos, das exposições, das áreas de estudo, né? E ela, nesse processo de organização, também tem uma preocupação com a beleza, né? Como as mulheres têm, né? Com a ornamentação. Isso aqui não é coisa de homem. Não é. Isso é coisa muito feminino. E ela, então, deixa para dezembro, em homenagem a Jesus, as mais bonitas florações. E ela diz o seguinte, que nesse período, todas as colônias espirituais, porque as colônias espirituais têm uma leitura muito mais presente da realidade material. Todas as colônias espirituais vibram com mais intensidade a condição e a figura do Cristo e trabalham essa força magnética para que ela adentre a realidade da nossa sociedade. É por isso que no Natal a gente fica mais simpático, né? A gente fica mais amigável, fica mais paciente, mais tolerante. A sociedade parece que vibra num outro diapasão. A gente não sabe bem. Às vezes dá uma certa melancolia, que é aquela tristeza gostosa, né? Mas percebe-se que essa ação da espiritualidade recai sobre nós, mesmo sem merecermos. E essa conexão se faz de maneira mais marcante, que deveria ser, né? O Cristo homenageado todos os dias. Todos os dias, quando oramos, devemos lembrar do Cristo. Mas a sociedade lembra um pouquinho mais, cria conexão, né? Porque é a figura de Jesus, embora ainda um pouco esquecida, mas é o exemplo, né? É a crucificação. Crucificação é o processo de dor. E isso cria uma sensibilidade. E pessoas que não estão conectadas com essa sensibilidade como nós, que já estamos, todos nós que estamos aqui, espíritos encarnados ou não, acabam também sendo irmanados, né, nesse ideal que alcança a realidade de pessoas que nem vivem as questões religiosas, né? Então, Jesus foi a manifestação do amor de Deus, Jesus foi a personificação da bondade infinita do Criador, como diz, né, Emmanuel, ou Leon Denis no livro Cristianismo e Espiritismo. A grande figura de Jesus ultrapassa todas as concepções do pensamento. Foi esse meigo rabi, onde todas as virtudes estão fundidas, onde a nossa capacidade intelectual, onde a nossa verborragia não consegue alcançar. É o príncipe da verdade, a majestade do amor, é o nosso sol de primeira grandeza. É esse exemplo de tolerância, de perdão, de coragem, né? de altivez, de paciência, de amor, de humildade, de abnegação, de benevolência. Foi esse modelo, esse norte, esse salvador, né? Esse fanal, esse guia, essa figura que a gente está começando a arranhar. E a gente tem a obrigação de agradecer a ele todos os dias por tudo. Tudo que temos, tudo que não temos, todas as tristezas, todas as alegrias, porque ele realmente personifica, né, esse Deus que para nós ainda, do ponto de vista intelectual, é inalcançável. Jesus estabelece esse plano, né, absolutamente imutável, né, e rígido no sentido do que é certo, para que a gente possa caminhar de maneira mais segura. E o que nos surpreende é que ele veio de uma realidade absolutamente inexpressiva, um povo obscuro da Galiléia, escravizado, nasceu pobre, se cercou de apóstolos e discípulos sem nenhuma expressão intelectual ou política, na realidade de um país ignorante e ignorado sobre o jugo do Império Romano, né? Depois nós tivemos as perseguições aos cristãos, o circo das feras, as transliterações, os erros no processo de institucionalização da fé, as guerras, as invasões bárbaras,
as traduções que trazem o texto bíblico com elementos ainda pervertidos, né, diante do grego original. Foi, sem dúvida nenhuma, a figura mais biografada do mundo, é a referência da história para a realidade ocidental, antes e depois, mas só o Espiritismo é que começa a se aproximar, né, do verniz do que significa essa grande criatura, né? Eu digo para vocês, se Jesus tivesse materializado e feito o discurso do Sermão do Monte, seu processo missionário já seria exitoso. Mas ele ainda ficou 2 anos e 6 e 8 meses, segundo a maioria dos historiadores, né, exemplificando, mostrando, repetindo nesse processo pedagógico o espírito puro há bilhões de anos, antes do sistema solar existir. Porque é o que eu costumo dizer, nós espíritas precisamos raciocinar. Não é ficar puro e receber um sistema solar para administrar. Isso é um processo, né, de aprendizagem. Você tem que viver a experiência. É um Deus em caixa baixa, né? Não Deus maravilhoso, mas é um Deus sim em caixa baixa. É algo inalcançável à nossa inteligência. E trazer Jesus para as nossas conveniências é um erro crasso que o movimento espírita não pode fazer. É uma falta de inteligência, é uma amostra de arrogância. Jesus está em outro patamar, né? E que bom que em dezembro a gente pode refletir sobre essa figura extraordinária. Então, Jesus e o Sermão do Monte, né, são as coisas mais extraordinárias que a bondade de Deus nos ofereceu. Obrigado. Agradecemos ao Fabiano pela exposição profunda, sensível e envolvente. E passamos a ele novamente a palavra para que faça a prece de encerramento dessa primeira parte das nossas atividades da noite de hoje. Overdose de Fabiano, né? E possamos, mais uma vez, em conjunto, encarnados e desencarnados, elevarmos os nossos pensamentos em profundo agradecimento por essa figura ímpar, extraordinária, que denominamos como Jesus, que é o sustentáculo para as nossas realizações superiores. Que este amigo de sempre possa nos abraçar hoje e para os próximos milênios e para o fim dos nossos elementos de aprendizagem, e estaremos sempre com ele para a eternidade, reconhecendo hoje as nossas limitações, as nossas dificuldades, mas já entendendo a sua condição extraordinária. E agradecemos pelo conhecimento espírita, pela oportunidade de refletir os fenômenos da vida, pela saúde mental, física, plena ou parcial, pela saúde financeira ou não, pelas dificuldades, pelas alegrias, pelas tristezas, porque entendemos que todas elas são impulsionadores para a nossa aprendizagem. Gratos, mestre, nos tornamos seu admirador, seus admiradores, né? Reconhecendo na condição de espírito genusplexo a tua grandeza. E em teu nome, encerramos a primeira etapa das nossas atividades. Que assim seja. Pedimos a permissão para encerrarmos a transmissão via internet, agradecendo a todos aqueles que estiveram conosco até este momento.